Fala pessoas, como vão todos? Eu espero sinceramente que todos estejam bem. Eu sou o Frank, esse é o 13 de outubro e vamos falar um pouco aí do desenrolar que aconteceu aí no jogo Corinthians e Capivarossauros. Rápido, corram! Meu Deus, o que é aquilo? Fujam! Eles estão destruindo tudo! Eu já tinha aqui na minha cabeça que seria um jogo com algumas entradas um pouco mais bruscas, né? Um pé de ferro poderia acontecer e aconteceu. E o fato de ter acontecido resultou nas lesões do Caio César e do Hugo. O Hugo meio que não estava tão nos planos assim do Corinthians para 2026. Todos nós temos ciências disso. Porém, por causa da lesão, o Corinthians vai ter que segurar ele. E parece ser uma lesão um pouco mais grave pela maneira que ele foi retirado de campo, pela maneira que ele se expressou quando estava sendo retirado de campo na maca, né? Parece ser uma coisa bem séria ali na região do joelho. Tomara que o jogador fique bem, né? Que a gente não tem que desejar mal para ninguém. Porém, já era muito falado, né? Que o jogador não estava ali nos planos para esse ano, para a sequência de temporada, né? Mas o Corinthians vai ter que reter o jogador até o jogador estar em condições saudáveis para atuar novamente. Quanto ao Caio César, a gente que é torcedor, a gente se preocupa mais um pouco. Por quê? Porque ficou claro já uma coisa. Ontem, durante o jogo, foi a primeira vez que eu tava gostando de ver o time reserva jogar, porque geralmente quando o time reserva entra em campo é lamentável, a maioria das vezes é lamentável. Poucos jogos a gente viu um time reserva efetivo no caso do Corinthians, mas quando o Caio tava em campo, as jogadas estavam acontecendo, o ataque estava sendo efetivo, já estávamos quase chegando finalmente no primeiro gol, né? Ainda bem que saíram 3, né? Já já a gente fala desses gols, calma aí. O Caio teve 2 lances muito bonitos lá no jogo contra o Flamengo na conquista da Supercopa. E ele vinha mostrando que, opa, poderia realmente fazer uma diferença ali. Ou seja, um jogador que já vinha sendo bem interessante de ver em campo. Pé quente, né? O cara chegou e ganhou um título, basicamente foi isso. Mas infelizmente, ali em 10 minutos de jogo, aconteceu a lesão do Caio ali no adutor da coxa. Sem muitos detalhes também por enquanto, mas preocupa por quê? Porque é um jogador jovem, é um jogador rápido e já mostrou ser bastante técnico. O cara é bom. Ou seja, para essa temporada de 2026, ele já se mostrou ser um jogador importante e que vai fazer diferença. Esperamos aí que ele se recupere o mais rápido possível e fique tudo bem para os próximos jogos ali. Ou seja, um período de recuperação muito curto e dê tudo certo. Outro jogador que teve um tempo ali para atuar, para a gente ver jogando, né, sem ser uma minutagem baixa ou em algum jogo muito estranho, foi o Milans, ali na lateral, né. A impressão que eu tenho sobre ele é que é um jogador com bastante estamina, né, bastante energia. O cara jogou os 90 minutos, eu não vi ele fazer alguma queixa sobre cansaço, mesmo estando ali nos últimos minutos, perceptível que ele já estava bastante esgotado, mesmo assim ele estava brigando na lateral. Às vezes ele pode subir mais rápido, só que já deu para notar que a velocidade não é a principal característica desse lateral. Pelo que foi apresentado contra o Capivariano, ele não parece tão veloz assim. Eu achei que ele era mais veloz. Porém, é um jogador que consegue se manter. Ele é um jogador constante ali na lateral, ok? Enfim, o primeiro tempo teve essa questão da lesão do Caio que tirou o ritmo do time ali no primeiro tempo. Já era para o Corinthians ter marcado ali no primeiro tempo. O time volta para o segundo tempo, mais organizado. O Capivariano também volta mais organizado. E aí os gols começam a sair pro Corinthians, beleza? Inclusive, antes de falar do gol do Corinthians, eu queria falar uma coisa sobre o gol do Capivariano que foi anulado por impedimento, né? Aquele gol onde é cobrada a falta, a bola vai direto pro gol, né? Dá uma pinga ali na área e vai para dentro do gol. E o Felipe Longo não consegue fazer a defesa, né? Ali o impedimento ocorre porque um dos jogadores do Capivariano, que ia cabecear a bola, eu não me lembro qual jogador em específico agora nesse momento, ele participa da jogada, logo participando da jogada e estando impedido, ele atrapalha, ele confunde a movimentação do goleiro, que, ao meu ver, o Felipe Longo vacilou, porque se tivesse sido um gol legal sem impedimento, a bola ia estar no fundo do gol e ia ser gol para os caras. Esse tipo de impedimento ele é muito interpretativo, né? A situação ela tem que ser analisada ali na hora. Eu, particularmente, Frank, acho uma bobagem que uma coisa é você tapar a visão inteira do goleiro, outra coisa é o goleiro ter a visão clara do lance. E naquele momento o Felipe Longo tinha a visão clara do lance e tomou um gol bem bobo. Mas o gol foi impedido, o Capivariano ficou zerado de saldo de gols. Em compensação aí, o nosso Corinthians fez 3. Após a entrada do Memphis Depay ali, o jogo também se intensificou mais, né? Entrou o Matheus Bidu,
entrou o Memphis Depay, o jogo ficou mais intenso, né? Ficou com mais troca de passes ali na área de ataque para o Corinthians. Uma coisa tem que ser dita, os moleques ficaram fominhas, não tocaram pro Depay, igual o Depay tocou a bola para eles, né? Kaique mesmo poderia ter feito essa generosidade ali, já que o Depay fez também, serviu de garçom pro golaço que ele fez ontem. Ou seja, tivemos gol de Guinegão, Dieguinho e Kaique. Ou seja, essa partida foi a partida da base, né? A partida dos filhos do terrão. E aí o Corinthians ganhou aí de 3-0 do Capivariano. Eu não sei quem acertou. Quem acertou, comenta aí. Quem acertou o placar, beleza? Já deixa comentado. Eu falei e eu vou procurar se você falou isso mesmo. Hein? Em resumo, um jogo fácil, tá? Acredito que se o Corinthians entrasse com o time titular para jogar essa partida, o que foi certo não entrar com o time titular para essa partida, teria feito 6, 7, mais ou menos por aí. E eu não tô querendo diminuir o time do Capivarossauros, viu? Não tô querendo diminuir o time dos caras. O time dos caras tem raça. Pro tamanho do time, pela pouca técnica que apresentou, é um time raçudo sim. Beleza? Eles fizeram o que estava no alcance deles fazer na partida. Mas isso não tira o mérito do time. E lógico, vai vir a reclamação do gol impedido, mas esse gol faria diferença? No resultado final, não. O Corinthians agora está confortável na tabela do Campeonato Paulista. E semana que vem não, domingo, o jogo é contra a Porcada, hein? E a gente vai estar, lógico, acompanhando aí, torcendo muito pro Corinthians amassar a Porcada como a Porcada merece, né? Porque ganhar de 5-1 do Vitória, nossa, que resultado impressionante ganhar do Vitória, né? Vamos ver contra a gente agora, vamos ver contra a gente, né? Ano passado eles não conseguiram nada e esse ano eles não vão conseguir nada também. Deixe seu comentário, se inscreve no canal. Se você tá assistindo isso daqui por outra rede social, segue aí. Pô, segue, velho. Vocês têm que seguir isso daqui. Falando de Corinthians, pô. Corinthians. E outra, eu tô ligado que vocês seguem vídeo de gente espremendo cravo, velho. Vocês seguem vídeo de IA, narrado por IA, pô. Tô botando minha cara aqui feio pra caralho pra falar de Corinthians aqui pra vocês, pô. Segue esse bagulho aí, mano. Para de putaria. Segue esse caralho. Vamos que vamos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima.